Desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Vamos falar hoje sobre ciúme. Eu sei que é um assunto que não vai se esgotar na nossa fala de hoje, nós temos muito ainda o que conversar sobre isso. Mas a pergunta que não se cala é: o ciúme é um sentimento bom ou ruim? E talvez você já tenha ouvido falar que uma boa pitada de ciúmes faz bem para a relação. A verdade é que o ciúme é um sentimento difícil de controlar, até mesmo para explicar é difícil. Aparece por algumas razões, tem alguns alvos, inclusive cônjuges, amigos, filhos, e vem como sinal de alerta. Muitas vezes, quando nós acreditamos que algo não está indo bem, não está como desejamos, e aí começa a desconfiança. Sempre o ciúmes, ele é baseado na desconfiança. E quando o ciúme passa a ser uma obsessão, ele deve ser considerado como doença, e aí necessita de ajuda psicológica. Principalmente para você, que está me ouvindo aí agora, é vítima do ciúme doentio, vive debaixo de cobranças exageradas, de exigências de uma mente controladora. Abra os olhos. Vamos conhecer um pouco mais sobre os tipos de ciúmes que existem? Existe um tipo de ciúme que ele é considerado, entre aspas, normal. É um ciúme aceitável e que eu vou chamar de zelo ou cuidado. Ele é protetor, não é prepotente, não é possessivo, ao ponto de a pessoa amada, a pessoa que está ao lado, o cônjuge, fica até incomodado quando alguém diz: "Ah, eu não tenho ciúmes", e por isso, em cima dessa justificativa, não está nem aí, não se importa. E a pessoa, claro que ela se incomoda, porque já existe uma frase muito famosa que diz que quem ama, cuida. O segundo tipo de ciúme é o exagerado. A situação começa a sair do controle com o ciúme exagerado. E acontece em maior intensidade do que quando o ciúme é normal. E o próprio ciumento, depois de um ataque de ciúmes, e você já deve ter visto isto, a pessoa fica incomodado, com vergonha, desconfortável diante do comportamento que teve, e às vezes vem até pedir desculpas, mas depois de um grande estrago feito. E na maioria das vezes, o ciúme exagerado acontece por insegurança, baixa autoestima, ansiedade alta, quadros depressivos. É bom a gente ficar de antena ligada para o ciúme exagerado, porque é um passo para o próximo que nós vamos falar, que é o ciúme patológico. Ele é diferente do ciúme normal e do exagerado, não somente na intensidade do sentimento, mas também no tipo. Causa sofrimento tanto em quem sente e muito mais na pessoa que é vítima da relação doentia. É causado por situações, por ideias que não existem, por ideias fantasiosas ou até mesmo delirantes do ciumento. O ciumento ou a ciumenta imagina, pensa e a partir daí age como se o pensamento fosse algo real e não virtual. Se pensou que a outra pessoa demorou porque estava traindo, cria todo o cenário na mente, com detalhes inclusive, um cenário de algo que nunca existiu e toma atitudes grosseiras, ignorantes, repugnantes, simplesmente em cima da imaginação. Enquanto que a outra pessoa que nem sabe o que está passando na mente do doente, nem imagina, sofre o ataque covarde daquele que deixa ser dominado pelo ciúme. Você já deve ter visto casal onde um tem uma preocupação exagerada com o outro, a ponto de controlar, e depois diz que estava protegendo, que estava cuidando por amor, e diz: "Ah, eu fiz isso porque eu me preocupo com você, porque eu amo você". É. Ainda existem pessoas que, extremamente convencidos dos seus próprios pensamentos, desconfia de quem está ao lado, desconfia dos outros, até sonham baseado no irreal e por isso ataca, distancia, cancela, ignora e por aí vai. Você já deve ter visto também cônjuges, pessoas, casais que acham que o outro sempre está mentindo. O outro é que sempre está querendo enganar, mesmo que esteja usando ricas provas, argumentos convincentes, mas não acredita, porque acha que os seus delírios, as suas imaginações devem ser acatados como certezas irrefutáveis. E sempre, por mais que seja delírios, sempre os seus pensamentos são certos. E quando se tem a necessidade de controlar a outra pessoa, já viu isso? Quer saber o que o outro está fazendo, o que o outro está pensando, aonde vai,
por que se veste assim, por que está usando tal perfume, quem vai estar no local aonde você está indo e daí para frente. Na verdade, o sentimento é de posse da pessoa. E uma pessoa possessiva, ciumenta possessiva, começa a ter comportamentos de mania de perseguição, como descobrir as senhas das contas e das redes sociais, ver mensagem do celular, querer vasculhar o computador da outra pessoa e até mesmo ir fisicamente atrás da pessoa para investigar, entre aspas, possíveis casos. Aparecer de surpresa no trabalho do outro porque tem a certeza que vai descobrir algum comportamento suspeito. E depois vem com aquela conversa, aquela desculpa esfarrapada que não cabe na compreensão de ninguém, não é? Não enxergando que é o seu próprio comportamento que é suspeito. Todas as amizades, incluindo familiares, são vistas como negativas para a pessoa ciumenta e possessiva. O problema é que aumenta a invasão de privacidade. A pessoa ciumenta e possessiva tende a checar quase que 24 horas por dia o telefone e a agenda da outra pessoa, os e-mails, as mensagens das redes sociais, porque acha que o outro está envolvido em algum caso, acha que o outro está lhe traindo. Isso quando não usa outras pessoas, terceiros, para comprovar a sua paranoia, como familiares, amigos, pessoas do trabalho, para que vigie o cônjuge, e sente a necessidade constante de fazer ligações frequentes, às vezes manda 20, 30 mensagens por dia. Por quê? Tudo isso para ter a certeza de que está sabendo o que a outra pessoa está fazendo. O problema maior é que quando chega neste ponto, a pessoa ciumenta e possessiva vai ao encontro do que nós chamamos de ápice do problema, o ponto mais alto do problema, as brigas. Começa a brigar na frente de estranhos, no meio da rua, chamar a atenção de todos. E uma pessoa que não conhece o casal pode até acionar imediatamente a polícia e o caso ir parar na delegacia, pois a briga pode facilmente virar violência física. Eu já presenciei situações como essas e você também que está me ouvindo certamente já presenciou e pode até estar envolvido, sendo vítima ou sendo talvez o doentio da situação que nós estamos falando. O que fazer diante de um cenário como este ou parecido? Em primeiro lugar, melhore a qualidade da sua comunicação. Isso mesmo. Seja honesto. Admita que é ciumento, que é ciumenta. Seja humilde e admita. Se algo está te incomodando, converse sobre isso com quem está sendo o seu objeto de ciúmes. A pessoa não merece o seu comportamento doentio. Uma conversa aberta, sincera e verdadeira pode gerar mudanças de hábitos e, consequentemente, o fim de desconfortos e crises de ciúmes. Até porque, aqui para nós, usar o ciúme como um meio de controle da outra pessoa, da pessoa que nós dizemos que amamos, só vai afastá-la ainda mais da gente. Concorda comigo? Coloque limites, preserve a sua individualidade. Os meus pais já me diziam desde que eu era criança: o combinado não sai caro. Então é preciso limites para preservar a privacidade e a individualidade entre os parceiros. Às vezes, é necessário reservar um tempo para desfrutar com amigos, dar um tempo para ele, dar um tempo para ela, para preservar também a sua rotina e a sua liberdade. Faça pequenos acordos de convivência, isso mesmo. Isso significa conhecer bem a pessoa com quem você convive e saber o que não a agrada. E haverá momentos em que ambos precisarão ceder para que haja harmonia no relacionamento. Não seja inflexível. Abra mão algumas vezes das suas manias, das suas teimosias, das suas insistências, das suas desconfianças, ou até mesmo de algo que julga necessário e importante, mas abra mão de vez em quando. Quando você abre mão de algo por alguém que você ama, a pessoa amada se sente de fato amada e se sente importante ao seu lado. Pense nisso. Com isso, diversos problemas podem ser evitados. Além disso, fortalece os vínculos de confiança do casal e estabelece limites de segurança. Não esconda os seus sentimentos. Quando você faz isso, se isola e abre espaços para sentimentos negativos, então não esconda. Sei que às vezes a outra pessoa pode não ter a maturidade suficiente para entender os seus sentimentos e dar suporte necessário para a superação do ciúme. Até porque a outra pessoa pode já estar tão ferida a ponto de precisar de ajuda também. Se já estiver neste ponto,
Chegou a hora de você procurar a ajuda de um profissional na área de comportamento humano, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista. E com uma boa terapia, eu tenho certeza que é possível restaurar, né, a autoestima, obter segurança e voltar a ter o amor próprio, descobrir a origem do ciúme e aprender técnica para lidar, melhora os seus comportamentos e os seus sentimentos. Por último, e não menos importante, mantenha em equilíbrio o tripé físico, emocional e espiritual. Jesus Cristo disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, antes de dizer que amo alguém, eu preciso amar a mim mesmo, valorizar a mim mesmo e permitir que o Espírito Santo dirija as minhas emoções. Pense nisso com carinho. Não seja aquele causador de transtornos, de problemas, e depois você mesmo se colocar como vítima. E algumas pessoas querem até se matar, deixa a sua autoestima ir tão baixa que acaba dizendo, eu sou o problema então. E acaba ou se matando, ou alguns usam disso para manipular a outra pessoa que é vítima do seu ciúme doentio. Por favor, cuide disso. Deus tem muito para nós. Quando vocês se unirão num relacionamento amoroso, Deus não uniu pessoas, Deus uniu propósitos. E a vontade de Deus é que você, o seu cônjuge, a sua casa, a sua família, seja um laboratório aonde sejam construídos, a partir daí, relações saudáveis, filhos inteligentes. A partir daí, de dentro da sua casa, saia filhos preparados para o mundo. Saia filhos que venham ser advogados, que venham ser médicos, que venham ser bons administradores, que venham ser pessoas de influência na sociedade. Ou que, no mínimo, sejam pessoas que terão outros filhos que os seguirão como exemplo. É isso que Deus quer.